Então, boa tarde. Vamos fechar aqui esta sessão. Antes de mais apresentar-me, eu sou a Mónica Fernandes, a minha colega Ana Luísa. Nós somos docentes na Escola Superior de Saúde e lecionamos unidades curriculares mais nas áreas da bioquímica, da biologia, e daí virmos falar um bocadinho de aulas práticas laboratoriais. Decidimos dar um título que começa com o compromisso dos alunos com a aprendizagem, e já vão perceber um bocadinho porquê. Portanto, o que é que vamos fazer? Primeiro vou dar-vos o contexto em que surge esta prática pedagógica, falar um bocadinho do que é o ensino híbrido, mais propriamente a metodologia da sala de aula invertida, falar no conceito do líder de grupo e porque é que no nosso caso seria importante, e depois a minha colega fará uma descrição da prática pedagógica e terminará com o feedback dos alunos, para abrir também um bocado a discussão. Então, tenho que começar pelo processo de Bolonha. O processo de Bolonha marcou o ensino superior, foi uma grande reforma. Hoje em dia nós referimos, tenho uma licenciatura pré-Bolonha, tenho um mestrado pós-Bolonha, etc. E o que é importante para isto que vamos aqui dizer hoje? É que a aprendizagem passa a estar centrada no estudante e é quantificada para poder haver equivalências ou uma normalização entre os vários Estados-membros. E o ECTS ainda é uma entidade um bocado abstrata para muitos alunos, para alguns docentes também, mas de forma simplificada podemos dizer que corresponde à multiplicação de um fator, que normalmente está entre 25 e 30, depende da instituição, pelas horas totais de trabalho. Mas as horas totais de trabalho não são horas de contacto, ou seja, não são horas em laboratório ou sala de aula. São, no fundo, aulas presenciais com o docente e as aulas de trabalho autónomo do estudante. Não sei se têm ideia, mas quando nós fazemos o cálculo dos ECTS, nós vemos que as aulas de trabalho autónomo do aluno geralmente são mais do que aquelas que eles passam na sala de aula connosco. E a tendência é para estas aulas, estas horas de trabalho autónomo aumentarem. Portanto, o que é que nós verificamos ou quais são as dificuldades que encontramos nos laboratórios? Daí aquela imagem. Portanto, os alunos não preparam as aulas práticas laboratoriais e nós verificamos que estas aulas têm pouco tempo para, por um lado, fazer a introdução, os alunos colocarem as questões, realizarmos o trabalho prático, no fim, analisarmos os resultados e até discutirmos um pouco aquilo que encontramos. Portanto, muitas vezes os alunos chegam atrasados ao laboratório, ainda vão vestir a bata, não sabem o que é que vão fazer, não sabem qual é o protocolo, chamam constantemente a docente para perguntar o que é que vamos fazer a seguir, porque se calhar não imprimiram o protocolo ou não viram que o protocolo está em cima da bancada que eles podem seguir. É mais fácil perguntar, assim não se enganam, é o que eles nos dizem. E no fim têm muitas dificuldades em saber quais são os dados que devem recolher e como é que os devem tratar. Portanto, com o objetivo de, por um lado, promover a preparação da aula antes da mesma e, por outro, incentivar a liderança do trabalho por um dos alunos que será o tal líder dentro daquele grupo e que fará de intermediário entre o docente e o resto do grupo, para eles tentarem resolver entre eles questões antes de chamarem o docente, decidimos que iríamos utilizar uma fusão entre a metodologia da aula invertida do ensino híbrido e a existência de um líder de grupo. Portanto, só para introduzir um bocadinho, eu acho que já todos aqui ouvimos falar da metodologia da sala de aula invertida. Ela foi muito utilizada durante os confinamentos e após os confinamentos, em que nós não podíamos estar muito tempo nas salas porque a capacidade era limitada. E o que é bom nisto? É que alia as vantagens do ensino online, recorrendo a tecnologias digitais, com os benefícios da presença do professor e da sala de aula tradicional. Portanto, há sempre 3 grandes fases: uma fase de pré-aula, uma fase de aula presencial e uma fase de pós-aula. E é na fase de pré-aula e de pós-aula que se pode utilizar então as tais tecnologias digitais para ajudar os alunos a autonomamente chegarem aos objetivos e prepararem a aula ou depois fazerem o trabalho pós-aula.
Portanto, aqui a aprendizagem é centrada no aluno, como é suposto, após o processo de Bolonha, e o professor vai assumir um papel de facilitador, de dinamizador, então, depois da aula presencial. Por outro lado, temos aqui o termo líder, ou líder de grupo, e isto não foi inventado por nós, já há várias bibliografia, vários artigos que referem esta metodologia de ensino mais ativa, em que temos um aluno, que é um par, que ensina aos seus pares. E nós temos aqui 3 referências que foram publicadas entre 2015 e 2020, que se referem ao ensino da biologia, ao ensino da medicina, mas já há bibliografia que data de 1978, 79, portanto já é um conceito antigo. Depois temos a pirâmide das aprendizagens, em que nós vemos que as aprendizagens ativas, mais propriamente ensinar aos outros, que é o que se pretende aqui com a existência de um líder, permite que os alunos adquiram 95% das aprendizagens que é suposto adquirirem. Ao contrário daquilo que eles normalmente fazem, não é? Que é escutar ou ouvir, que temos ali entre 10% e 20% das aprendizagens apreendidas. Portanto, o que nós pretendemos é que, pelo menos numa aula prática, cada um deles seja o líder no seu grupo e que procure responsabilizar-se pela sua aprendizagem e um pouco também pela dos colegas. Porquê aplicar na licenciatura em farmácia? Porque é onde nós damos a maior parte das aulas práticas e também porque um aluno que vai passivo para uma aula prática, que não prepara, ele não aprende nada, também só vai lá passar o seu tempo. Então, de que vale nós estarmos a preparar aulas com trabalhos práticos se depois não se faz nada de interessante? O que nós queremos, no fundo, são alunos que preparam a aula, que vão já com questões de casa, que fazem o trabalho prático, que aprendem e que adquirem um pensamento crítico, uma maneira diferente de estar nas aulas práticas. E, portanto, vamos agora, vou-vos apresentar um pouco como correu e como é que desenvolvemos esta prática pedagógica e, portanto, a ideia, como acabámos de ouvir, queríamos que o aluno se pudesse preparar antes de chegar ao laboratório, neste caso muito concreto, e que se responsabilizasse pela sua aprendizagem, pelo menos 1 ou 2 vezes no semestre, sabia a que é que ia, o que é que ia fazer no laboratório e tinha a responsabilidade de ajudar o seu grupo. Portanto, estes eram alunos inscritos em Biologia Molecular, juntámos a aula invertida com o líder e vou-vos mostrar, temos uma amostra muito reduzida, pensemos isto num projeto piloto, temos 30 alunos inscritos para estas práticas, vou-vos mostrar depois já a análise dos resultados um pouco a nível global. Então, o que é que consistia esta aula invertida? Eles tinham acesso a quê antes de ir para o laboratório? Como é que eles se podiam preparar? Como é que nós tentávamos motivar que assim o fizessem? Eles têm um manual das aulas práticas e, portanto, contém todos os protocolos que eles vão realizar, contém uma componente teórica, tem os materiais, os reagentes, os equipamentos que vão ser utilizados nessas aulas e eles são convidados na semana antes, à aula respectiva, a lerem determinadas páginas, a verificarem se têm que fazer alguns cálculos para irem preparados para as aulas. Também disponibilizamos vídeos relacionados tanto com o conteúdo teórico como com o conteúdo prático, ou seja, vamos falar aqui em laboratório, falamos de pipetas, falamos de géis de agarose e, portanto, eles verem como é que é um tubo de 1,5 ml, mas não são feitos por nós, são vídeos da Jove ou do YouTube, ou seja, já estão preparados, são muitas vezes em inglês, apesar deles poderem utilizar as legendas. E, por último, tínhamos ainda a possibilidade de eles utilizarem, através da tutoria, a resolução de quizzes, os testes, em que eles conseguiriam responder corretamente, eram verdadeiros e falsos, escolhas múltiplas, mas podiam responder se tivessem visto os vídeos, ou seja, podiam estar relacionados com o conteúdo do vídeo, relacionados com algumas pequenas alterações aos protocolos, que muitas vezes acontecem, e, portanto, validavam se eles tinham minimamente preparado aquela aula. Já o líder, brevemente, não é um líder tirano, não manda, não é o pastor que leva as ovelhas atrás, mas é aquele que vai ser responsável por responder. É naquela aula, serão aqueles alunos líderes
de determinados grupos que vão estar em maior contacto com o professor. Claramente os outros também podem comunicar connosco, mas estes tinham essa tarefa de responder pelo grupo, de tirar as dúvidas ao próprio grupo. Podiam ser chamados ao quadro e fazerem eles o protocolo esquematicamente para tentar explicar aos colegas, respondiam às nossas questões e deviam também no final responder e mostrar os resultados obtidos por cada grupo e fazer a discussão após claramente ter conferenciado com o seu grupo. Portanto, o ter acontecido nas aulas de Biologia Molecular, apesar desta unidade não ser precedente de nenhuma outra que vem no ano seguinte, de facto, estas aulas práticas são uma base muito importante para eles conseguirem adquirir os conceitos que vão ser necessários noutra unidade curricular um pouco mais avançada, em que precisamos de perceber a terapia génica, precisamos de perceber as vacinas para a Covid, para o cancro, e portanto são conceitos muitas vezes difíceis e achamos que nestas aulas práticas eles conseguem sentir como é que podemos então lá chegar. Então, nós tivemos 6 aulas ou 6 semanas em que tivemos esta abordagem. Vamos ver no final do semestre, voltámos ao clássico, eu apresentava as aulas e fizemos aqui esta desconstrução deste processo e, portanto, aqui mostro-vos o que conseguimos obter sobre liam ou não liam o manual, ok? Portanto, temos aqui dos presentes nas aulas práticas, havia aqui uma média de 80% que liam o manual antes de ir para as aulas, respostas dadas verbalmente na aula. A visualização dos vídeos veio a decrescer, de algum modo, aborreciam-se, eram muito longos, isto era o que depois comentavam, de facto, nas aulas, mas quando eram os líderes, de facto, mais de 80% responsabilizavam-se e viam o vídeo antes de ir para a aula, não fosse a docente depois fazer alguma questão. Relativamente aos quizzes que permitiam validar se tinham lido, visto os vídeos, de facto podemos ver que 96% das respostas globalmente dadas pelos alunos são úteis, ou seja, eles acham que estes quizzes são úteis. De facto, assim o demonstra que antes das aulas os quizzes já eram resolvidos pelos alunos, ainda que também no final comecei por perceber que os alunos, resolvia o quiz, porque dava as respostas corretas ou incorretas, e depois os amigos respondiam muito rapidamente e todos resolviam então o quiz. Portanto, aplicámos também um questionário para perceber a parte do faz sentido, não faz sentido esta estratégia. Temos 67% dos alunos dizem ok, é indiferente ser o líder ou não. Temos aqui alguns alunos que ou não percebem o interesse ou preferiam nunca ser o líder, ok? Podemos aceitar, e claramente quase 90% fez o maior esforço. Quando tinha aquela tarefa de líder, de facto dedicou-se mais para poder ser chamado a responder. Portanto, relativamente à preparação, não se preparavam tão bem, eventualmente, quando não eram os líderes, e, de facto, o serem ou não serem líderes, o responderem ou não ao docente, não tinha qualquer nota. Então, na questão do devia ter nota, 83% de facto acha que sim, que já que estão a fazer algum esforço, deviam ter algum retorno. Portanto, eventualmente não é muito fácil de avaliar, mas é algo a pensar. Relativamente ainda a fazer com que estivessem mais ou menos preparados para a aula. Eu aqui separei em 2 conjuntos e podemos ver a cinzento e a azul, que de facto 83% refere que sim, que o serem líderes faz com que os obrigue a estarem preparados, senão não o teriam feito, e que compreendam melhor os conteúdos que vão abordar na aula. Então surge a questão do, então continuamos a utilizar esta estratégia, porque temos mais aulas práticas laboratoriais nos anos e nos semestres seguintes, e a questão era, querem que seja aplicado no futuro. Quando vemos aqueles alunos em que dizem que dá demasiado trabalho comparado com a ausência de benefício ou não vale para a nota, eles claramente discordam, não querem fazer mais este tipo de aulas. Estes foram aqueles alunos que também, em umas questões anteriores, disseram que não percebiam porque é que havia um líder e qual seria o interesse desta estratégia. E então, e aqueles... desculpem, estão a remar contra a corrente. Mas então, e aqueles que de facto consideram que permite-lhes uma maior preparação, ainda que dê
muito trabalho, será que eles querem continuar a compreender melhor, a estar melhor preparados? 60% diz que sim, mas os outros 40% de que indicavam que estavam melhor preparados, de facto não querem voltar a ter este trabalho. Então, como é que nós podemos avaliar como é que correu, como é que de facto contribuiu para a sua aprendizagem? É muito difícil, portanto, volto a reforçar, é um projeto piloto, tinha um N, não de 400, mas de 30 alunos, e portanto eles no final fazem um teste, e se não aprovarem podem fazer depois em exame. Portanto, durante o estudo vemos aqui já, não estou a fazer nada, mas temos 50% em que sentiram-se melhor preparados para estudar a matéria nas 3 últimas semanas, em que a matéria foi apresentada por mim. Parece um pouco estranho, mas foi assim a sua resposta. E já quando estavam a fazer o teste, de facto, indicam 50% por nenhuma aula em particular, ou seja, não sentiram facilidade nas questões que surgiram no teste para resolverem relativamente a nenhuma aula. Mas claramente temos matérias diferentes ao longo das várias semanas, tenham sido apresentadas por mim ou quando eram líderes, e portanto torna-se algo complexo de avaliar. Temos uma boa média de aprovação, também não difere muito de anos anteriores, em que não aplicámos esta estratégia, mas de facto achamos que permite que de facto se preparem um pouco melhor, pelo menos naquelas aulas em que são obrigados, mas a perspectiva deles é que dá muito trabalho e não estão muito predispostos. Portanto, atingidos os objetivos muito parcialmente, a nosso ver, conseguimos acertar no alvo, mas ainda ficamos ao lado de muitos dos nossos objetivos. Parece que os alunos continuam a não querer ter um papel ativo, pelo menos por esta perspectiva, projeto piloto, mais uma vez, e estamos agora disponíveis para discutir convosco, e se tiverem questões ou experiências semelhantes, agradecemos. Obrigada.